E vamos então, a gente falou de corrente, né? A gente definiu o que é corrente. Nós definimos a lei de Ohm, que é esse novo dispositivo que a gente está introduzindo, que é a resistência, né? Então a gente define ele. E aí a gente está definindo, a gente definiu também aqui a força eletromotriz, que é o que vai gerar a diferença de potencial no circuito. E aí agora a gente consegue montar um circuito qualquer. Por mais maluco que ele seja, a gente monta um circuito lá. E aí nós queremos saber qual que é a diferença de potencial e qual que é a corrente que passa em cada um dos dispositivos. A gente já mencionou todos esses detalhinhos, né, das regras de Kirchhoff ao longo da aula passada e dessa aula. Aqui a gente só está sumarizando o que a gente está falando. Como é que a gente define a regra de Kirchhoff, tá? Se a gente pegar um nó, tá? Um nó é só um ponto, é um ponto do circuito que nós temos diferentes entradas e saídas nesse nó, tá? A gente tem mais de uma entrada e mais de uma saída, tá? Então, por exemplo, o B aqui, ou se a gente for olhar aqui, o C, que é aqui, ó, né? Então vamos pegar o C aqui. Esse C, ele, deixa eu pegar menorzinho. O que em todos os nós, o que a gente o que a gente tem que garantir que está acontecendo quando a gente vai analisar o nosso fio, nosso circuito, tá? Que são as regras de Kirchhoff, que é a conservação das cargas. Então, em um nó, nós temos que a soma das correntes de entrada tem que ser igual à corrente de saída. Ou a soma de todas as correntes tem que ser nula, né? Que chegam e saem nesse nó. E a outra coisa é a diferença de potencial, né? Independente do loop, né? Independente de qual caminho nós fazemos no circuito fechado, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse aqui, ó, em verde, ou esse aqui em vermelho, ou esse aqui em azul, todos eles têm que ter, né, tem que ter diferença de potencial nula, que a gente está fechando o circuito, tá? Então, em todos esses caminhos é nulo. Então, as regras de Kirchhoff são só essas duas. A soma das correntes tem que ser a mesma em um nó, e a diferença de potencial em todos os elementos da malha, né, em a gente chama de malha fechada, né, que são esses diferentes caminhos que a gente pode fazer no circuito, tem que ser zero, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver nesse dispositivo, como exemplo, nesse circuito aqui, que tem 3 resistências e dois dispositivos com força eletromotriz. Aí a gente já está pondo V1 e V2, tá? E nós queremos saber como que é as correntes que passam nesses resistores. Então, para eu saber a corrente que passa no resistor R1, eu tenho a corrente 1. A corrente que passa por R2 passa aqui, ó. Então é I2. E a corrente que passa aqui pelo 3 é o I3, tá? Deixa eu diminuir aqui, peraí, que para mim
tá tampando aqui e vai ficar ruim. Eu vou colocar em tela cheia. Deixa eu ver como é que eu posso tirar esse cara aqui. Um segundo, pessoal. É porque tem um negócio tampando aqui que se eu não tirar vai atrapalhar. Deixa eu pôr minha câmera de novo que ele faz um negocinho menor. E aí dá... Porque então tem uma coisa aqui cortando que no vídeo não vai aparecer. Rapidinho, gente. Vou voltar na minha câmera aqui. Me avisam se der pau. Se a internet voltar a cair. Então, se a gente quer saber, por exemplo, as correntes que passam aqui e quais as direções que as correntes estão passando, nós podemos, por exemplo, usar o ponto aqui, ó, o nó C, por exemplo, para calcular as correntes. Se eu tenho C as correntes nesse nó, eu posso definir, tá? Eu vou iniciar considerando que as correntes estão assim. Se eu definir a direção da corrente errado, quando eu fizer as contas, a corrente vai dar negativa. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Então, no nó C, eu tenho que as correntes são dadas dessa forma. Então, as correntes que estão chegando no nó, do jeito que eu defini aqui, são positivas. Então, I1 mais I2. E a corrente que está saindo é negativa, I3. Então, menos I3, isso tem que ser zero. Isso me dá a conservação das cargas. Tá? Aí agora a gente pode definir as diferenças de potenciais para diferentes malhas fechadas, que é caminhos fechados dentro do circuito. Tá? Então, por exemplo, a gente pode definir a malha ABCDA. Quem que é a malha ABCDA? É essa aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou definir aqui a ABCDA. Tá? Então, começando de B. Ó, eu estou definindo a corrente nessa direção. Então eu vou manter a direção da corrente. Tá vendo? Eu estou passando a corrente na direção correta da minha força eletromotriz, então ela soma positiva. Viu? O resistor, ele soma negativamente para a corrente, para a diferença de potencial, né? Há uma queda de potencial. Então aqui está, pela lei de Ohm, R1 e 1. Continuando no circuito, eu tenho agora I3, R3. Tá aqui. Tá? Esse R3 aqui deu errado, mas é R3 assim, é igual. E eu fecho a malha em B de novo. Isso tem que ser igual a zero. Beleza? Agora a gente define uma segunda malha. Ó, B, E, F, C, E. Quem que é essa malha? B, E, F, C, E. Essa malha aqui de cima. Ops, espera aí. Essa malha aqui de cima. Tá? Então vamos começar do B de novo. A corrente está nessa direção aqui, tá? Tá vendo? Está nessa direção. Então vamos começar aqui. Ó, se a corrente está nessa direção, aqui a gente tem uma queda de potencial, R2 e 2.
Tá aqui. Continuando, eu tenho a corrente nessa direção. Veja que essa direção é oposta ao meu dispositivo que gera força eletromotriz. Então ele conta negativamente. Vocês estão conseguindo entender essa parte? Por que é negativo, por que é positivo? Isso é importante, tá, gente? Ó. Aí agora nós temos que fechar a malha aqui. Olha que eu estou fechando em uma direção, a corrente está em outra direção. Então, esse cara aqui agora soma positivo, porque ele está ao contrário. Esse aqui também está ao contrário. Tá vendo? A corrente. Então ele também soma negativo. Aí agora ele soma negativo. Então a gente inverte. Pensa o seguinte, a força eletromotriz, ela aumenta a diferença de potencial. E as resistências diminuem a diferença de potencial. Então, para a gente saber o que está acontecendo, nós temos que ver esses detalhes. Tá? De como que a gente definiu a corrente e se a gente tá na direção ou se está na direção oposta. Tá? Vitória, você estava escrevendo? Você tem alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida aqui nesse ponto? Vou voltar aqui a parte em vermelho então. Tá? Então, nós temos, ó, a gente tem esse aqui. Deixa eu fazer menor para ficar melhor. Aqui, ó. É esse circuito aqui. Tá? Ó. Vamos olhar. A gente tem que olhar como a gente definiu a corrente e como essa corrente está passando referente ao eu fechar o circuito. Então eu estou começando de B, eu vou fazer assim, ó, B, E, F, C, B. Então de B para E. De B para E, eu tenho a corrente na direção certa, tá vendo? Na mesma direção que eu estou fazendo a conta, que é de B para E, e é uma resistência. Resistências diminuem a tensão. Então, ela aparece aqui como negativo. Tá? Agora, vamos para o V2. O V2 ele está sendo definido na direção contrária à corrente. Veja que o potencial que ele gera é em uma direção, a princípio, né? Ele tem F e E, ele geraria uma corrente, né, de F para E, mas do jeito que eu defini a corrente 2, a corrente está de E para F. Veja que está trocado. Como é que eu defino pela lei de Kirchhoff que isso está trocado? Eu coloco um sinal de menos. Então é isso aqui. De F para E, eu não tenho diferença de potencial, porque eu não tenho nenhum dispositivo. E agora vamos olhar de C para B. De C para B, eu estou olhando nessa direção. Nessa direção. Mas a corrente está definida ao contrário. Então eu tenho que inverter a queda de potencial do R1. Então, os resistores, eles geralmente
são acrescentados na equação como negativo, mas como a minha corrente está definida ao contrário, ele aparece aqui como positivo. Tá bom? E o V1, e o V1 é a mesma coisa que foi definida aqui. Veja que a corrente eu estou olhando em uma direção, mas ele está ao contrário. Ele está ao contrário do jeito que eu estou andando no circuito. Se ele está ao contrário, né, ele está gerando uma diferença de potencial de B para C positivo, mas eu estou olhando de C para B. Então, ele aparece como negativo. E isso tem que ser zero. Tá? Ficou mais claro para você agora, Vitória? Tá? Lei de Kirchhoff. Confesso que quando eu fiz essa matéria, no começo da minha graduação lá, eu também tive muita dificuldade de entender. O que eu aconselho vocês fazerem esse é muito importante que vocês façam exemplo, que vocês vejam exemplos, tá? Da lei de Kirchhoff, porque para ficar claro essas coisas para vocês, tá bom? Por que eu defini? Ó, eu tenho agora 3 equações. Um nó definido, né? A malha fechada ABCDA e a malha fechada BEFC. Aí aqui eu pus errado, é B. Né? Aqui, B. Por que eu defini 3 equações? Veja que eu tenho 3 correntes. Então eu tenho 3 incógnitas. Eu não sei quais são essas correntes. Então, a partir dessas 3 equações, agora eu consigo manipulá-las e encontrar I1, I2 e I3. Né? Então vamos lá. Vamos manipular essas equações. Aí agora é matemática simples. Não muito complicada. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar I3 na equação A e vou substituir em B. Então eu jogo I3 para cá. I3 é igual a I1 mais I2. E eu vou substituir aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando I3 e substituindo ele aqui. Tá bom? Eu chego nessa equação aqui. Tá? Aí agora, eu vou pegar essa equação e eu vou isolar I2. Eu isolando I2, eu não estou fazendo as contas direitinho, eu só estou dando os raciocínios para vocês. Aí depois vocês pegam o slide e olham com bem mais calma exatamente o que está acontecendo. Mas eu só é só matemática, né? Simples de resolução de sistemas lineares. Então, agora, essa equação eu tenho I1 e I2. Então eu vou isolar I2 e eu vou substituir ele aqui. Ó. Ops. Substituir ele aqui. Isolei I2, substituí ele aqui. Aí está a substituição aqui. Ó. Substituir. Aí veja que essa equação depende das resistências, das tensões e só de I1. Então eu consigo isolar I1. Isolando I1, eu sei qual que é a corrente I1. Tá? Eu vou parar um pouco agora para analisar o que eu encontrei. Tá? Veja que I1, que todos os valores, tá? V1, V2, R1, R2 e R3 são todos positivos. Todos positivos. Então,
Se todos são positivos, quer dizer que I1 é positivo. Se I1 é positivo, quer dizer que aqui, ó, eu defini ele na direção correta. Tá? Independente do valor de V1, independente do valor de V2, independente do valor de R1, R2 ou R3. Esse circuito vai ter I1 positivo. Tá? Ficou alguma dúvida aqui? Vou passar para frente. Se eu encontrei I1, tá? Eu vou apagar aqui tudo. Eu encontrei I1. Eu posso pegar I1, né? E jogar aqui, ó, na equação B. Se eu sei I1, aí aqui jogando nessa equação eu consigo encontrar I3. Então, se eu tenho I1, eu jogo I1. Aqui, ó, de novo, I1 na equação B, eu tenho I3. I3 dependendo só de I1, que I1 já encontrou. Eu não vou substituir aqui porque I1 é essa bagunça toda aqui, né? E se eu encontrei I1 e I2, I1 e I3, eu consigo encontrar I2 também aqui. Tá? Aí, agora, vem o que eu disse para vocês. Olha I3. I3 tem uma diferença aqui, ó, V1 menos R1L1. Então, dependendo do valor de V1, aqui, ó, a corrente I3 pode ser em uma direção, se ela for positiva do jeito que a gente definiu, ou negativa, se for na direção contrária. Então, se V1 é maior do que R1L1, quer dizer que a definição, o I3 é nessa direção. Porém, se V1 menor do que R1I1, eu tenho essa corrente passando na direção contrária.